Oi, pessoal. Aqui quem fala é Nubia Gonçalves, do canal O Império da Mente. Vamos de histórias hoje. Hoje a gente tá tranquila. Vamos ao relato de hoje, baseado numa seguinte história. Você era casada, tinha tudo, se separou do marido e tá basicamente mendigando aquilo que é seu. E aí, a amorosidade das divisões dos bens, a mulher fica comprometida. Sim, boa parte das mulheres acomete esse tipo de coisa. Essa é a história de hoje e vamos que o negócio hoje promete. Por quê? Vamos lá. Imagina você, mãe, tem 2 filhos. Você descobre, né, que seu ex-marido faz coisa errada, né? E aí, o que você faz? Você quer proteger ela ou ele? Dependendo do caso, né? E você não pode trabalhar, porque se você for trabalhar, o que acontece com seus filhos? Vão passar fome? Ah, mas ela deve ter a pensão. Gente, R$ 250 hoje em dia para uma criança mal paga o sapato da criança. Muito menos a roupa, às vezes. Essa é a realidade de uma mãe solteira, ainda com 2 crianças para educar. Agora pensa aqui comigo. Ela não pode trabalhar de carteira, porque se ela estiver trabalhando, o conceito dela vai lá, tira o filho dela e leva pro abrigo. Mas é engraçado que a gente não vê esse mesmo conceito lá nas crianças que estão ali drogadas. Vocês já viram? Porque eu até agora não vi. O conceito tutelar vai atrás da criança que está trabalhando, mas não vai atrás daquela criança que está ali se prostituindo, se drogando. Alguém já viu? Porque eu nunca vi. Quantas boates que você vê, olha que não precisa andar muito longe não. Criança de menor lá, cadê o conselho tutelar? Mas a criança que está ali trabalhando, o conselho tutelar vai lá buscar. Não pode trabalhar, mas pode se prostituir, pode fazer coisas erradas, roubar, matar, violar. Isso é louvável. E o conselho tutelar não faz nada nesse tipo de ações negativas. Mas o simples fato dele estar em casa, estudando, cuidando do irmão ou da irmã, a criança é apreendida. Qual é a inversão de valores que esse povo parece que mudou tudo? Porque uma criança está em casa, está protegida, ela é tirada de lá, está em casa, mas aquela que está na rua se prostituindo, usando drogas e bebendo, eu não vejo nenhum conselho tutelar atrás. Vocês vê? Creio que também não, né? Mas se a mãe ameaçar de bater no filho, o conselho tá lá para tirar. É uma inversão total de valores, né? Mas é o que a gente está vivendo atualmente. Então, aí a mãe não tem como trabalhar, impossibilitada pelo próprio conselho tutelar. Mas na hora de avaliar a situação dela e andar rápido, porque ela tem que prover para dentro de casa, porque criança não vive de vento, nem de água. Ela precisa se alimentar. E aí? Como é que vai ser? Qual é a mãe ou o pai? A mãe, né? Olha lá ainda, a mãe ou o pai, né? Porque tem muita mãe e pai que só joga filho no mundo. Quem cria geralmente é outras pessoas. Quem vai ser responsável por essa criança? Porque às vezes a mãe, né, tá lá trabalhando igual uma louca,
Aí na hora que você vê uma mãe que vira uma GP, aí quer apontar dedos. Peraí, vamos aqui. Quando ela estava ali procurando um trabalho, você ofereceu ajuda? Os da família é o primeiro que não ajudam. É o primeiro que vai lá, denuncia. Não é, gente? Porque quer ver a pessoa enrascada. Mas para oferecer ajuda, ninguém aparece. Mas para denunciar e não ajudar em nada é o que mais acontece. Mas se a pessoa tiver um relacionamento abusivo, a mamãe ela tá casada. Ela tá casada, então sossegou facho, como diz o povo. Ah, mas ela tá sofrendo abuso emocional e psicológico. Não tem problema, mas ela está casada. E aí? Mas ela tá sofrendo abuso psicológico e emocional. E os filhos também. Não, mas ela tem um macho em casa. Oi? A mulher é obrigada a aceitar esse tipo de relacionamento? Aí na hora que ela vira uma GP, né, gente, por falta de escolha, porque não tem como sustentar um filho de vento. Ou tem. Alguém saberia me dizer? Porque eu nunca ouvi falar. Não tem como sustentar uma criança de vento. Se tivesse, as mães não teriam se tornado um GP para poder dar o bom número do filho, uma faculdade. Quantas mães tiveram que fazer isso? Não é que é obrigação. Às vezes é a única solução. Ou você já viu uma pessoa que ela conseguiu criar o filho sem ser obrigada a se vender? Alguém já viu isso? Porque as pessoas para julgar e sobrejulgar os atos dela é o que mais tem. É o que eu mais vejo. Os da própria família não ajuda. E quando a pessoa arruma um emprego, o parente é o primeiro a denunciar. Porque quer ver essa pessoa na lama. Então, as mães só, ela não precisa de ninguém para julgar elas. Precisa de apoio. Que para julgar, a fila tá enorme. Mas para ajudar são poucos. Mas a maioria prefere ver os seus em relacionamento altamente abusivo, corrosivo, porque isso vai perpetuar que uma pessoa doente, ela adoece todo o redor. Eu tô cansada de ver isso. Eu vejo isso nos casos que eu atendo. Mas quando ela quer receber ajuda, nenhuma alma humana resolve ajudar. Aí quando ela está no subemprego, aí aparece fulano, ciclano, beltrano. Aí aparece músicas falando disso. O abandono emocional de alguns casais. Porque aí separa da mulher, os filhos é de quem? Ah, é da mulher, não é meu. Na hora de virar o zoinho, foi os dois. Porque na hora de cuidar é só ela. Aí depois, né, aparece o dito cujo falando assim: ah, eu quero pensar porque eu sou seu pai. Mas como assim? Você o abandonou psicologicamente, emocionalmente e alimentar também? Agora quer exigir pensão? Porque na hora de você fazer o seu papel de homem, você esqueceu que tinha filho. E a mulher tá lá arcando com todos os prejuízos. Aí quando você olha e vê uma mulher tentando alimentar os seus filhos da melhor forma possível, o que você escuta? Ah, eu não vou cuidar do seu filho que você vai vagabundar. Ela é obrigada a se vender, a mulher, em alguns casos. E aí depois vem jogar na cara dela. Engraçado que na hora de ajudar, ninguém aparece. Né? Aí a gente olha as mulheres lá ralando, sendo obrigada a fazer isso, porque não é porque elas querem, elas são obrigadas, porque é mais fácil ela viver como a ralé da ralé, para cuidar dos seus filhos, porque
não ajuda em forma nenhuma, não tem lugar para deixar uma criança, não tem como cuidar de criança. E a mulher é obrigada a esse tipo de emprego. Não é o que ela queria, mas ela é obrigada. E a amorosidade da justiça demora, né, gente? Aí se passa anos esperando a divisão. Isso quando o homem não dilapida tudo, eu coloco no nome de outras pessoas. E as mães estão o quê? Desamparadas, porque o seu ex não ajuda, a pensão é pouca, e ainda o Estado não proporciona às mães a ressocialização no mercado de trabalho, porque como é que ela vai deixar a criança em casa, sempre que o conselho tutelar vai lá tirá-la? Mas se a criança estiver na rua, o conselho tutelar não está lá. Mas se ele estiver em casa, segurança, o conselho tutelar vai lá, desterra a criança de lá, ao invés de ir atrás daquela criança que está num bar se prostituindo. Por quê? Porque a mãe não tem condições de trabalhar, que se ela sair, ela perde os filhos. Aí vive o quê? Uma mendicância e a prostituição da mãe. Como é que vai fazer? Me responde. O que vamos fazer? A mãe é obrigada a fazer isso. Então, assim, as mães solo, elas precisam de ajuda. E não para pessoas para julgarem. Tá bom? Quando você vê uma mãe solo com o seu filho, pergunta se ela precisa de ajuda. Porque tem muitas mães que precisam de ajuda, mas assim, a pessoa ajuda com a mão e cobra com a outra também, né? Tem esses casos também. É o que mais tem e é o que mais eu já escutei pessoas me contando isso. Então, quando você vê uma mãe procurando ajuda para trabalhar e dar o que de comer aos seus filhos, pergunta se ela está realmente precisando de ajuda. Mas ajude de verdade. Não vem com segundas e terceiras intenções. Porque essa mãe, ela já está passando um pavor na separação, porque ela tem que mendigar aquilo que ela ajudou a criar. Porque o homem conseguiu construir, porque ela também ajudou a construir. Porque se você for colocar na ponta do lápis uma empregada, fica mais caro do que cada profissional. A mulher deve ter feito tudo isso, mais um pouco, e na hora de ter um mínimo de consideração, não tem. Porque a maioria quer que você fique em um relacionamento altamente abusivo por status quo. Status, gente. É isso que gira a sociedade. E nós mulheres somos o quê? Objetos de algumas famílias. Somos sim considerados um objeto de troca. Sim. Eu posso enumerar pra você os casamentos que eu sei que é por status. E aí? Quando você sai, você não tem nenhuma ajuda. Às vezes o de fora é mais amigável do que os do próprio sangue, tá? Quando você pensar em casar-se, lembre-se de que quando você se separar, a sua família será seu primeiro inimigo. É raro os que realmente ajudam. E quando ajuda, joga na cara, tá? Hoje nós estamos de sarcasmo. E aí? Como é que tá a sua vida? Tá bonitinho? Aproveita, tá? Porque se você resolver sair por lá fora, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai ser jogado para as hienas. Porque você parou de ter a serventia dos seus. Tá, gente? Até mais e tchauzinho.